Solte sua voz e cante. Vamos lá? Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias a ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou pura. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados. Não saberei, não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá. Só vocês? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Mais uma vez, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que eu quero é orar e consagrar, ser um cristão sincero. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que eu quero é orar, me consagrar, ser um cristão sincero. Não vou me importar com aquilo que dizem lá fora. Vou fechar com Jesus e ser só de Deus.
me santificar, pra não me enganar com banquetes. E na Babilônia dizer como Daniel: eu sou de Deus, eu sou de Deus, separado pro santo ofício. Não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que forças tiveram pra vencer. Do início tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que eu quero é orar e consagrar, ser um cristão sincero. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que eu quero é orar e consagrar, ser um cristão sincero. Não vou me importar com aquilo que dizem lá fora. Vou fechar com Jesus e ser só de Deus. Vou me santificar pra não me enganar com banquetes. E na Babilônia dizer como Daniel: eu sou de Deus, separado pro santo ofício. Não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que forças tiveram pra vencer. Eu sou de Deus, separado pro santo ofício. Não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que forças tiveram pra vencer. Amém. Amém. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado
terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Cantamos aleluia,
Este é o meu desejo, Senhor, te honrar meu coração, com meu coração te adorar. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 7. No livro de 2 Reis, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 11. Antes, porém, eu vou ler 2 versos do capítulo 6, mas mantenha a sua Bíblia aí no capítulo 7 apenas, e acompanhe comigo aqui no telão os 2 versos que eu vou ler do capítulo 6, tá bom? Eu lerei os versos 24 e 25 do capítulo 6, e aí na continuidade, a partir do verso 3 do capítulo 7, até o verso 11. Eu quero falar aos irmãos nesta manhã, nesta noite, aliás, sobre posturas que nos fortalecem. E diz assim a palavra de Deus, então, capítulo 6, versos 24 e 25. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Capítulo 7, a partir do verso 3. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumento, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata e ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados.
Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos, nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Que Deus abençoe esta palavra em cada um de nós. Amém? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, sim, Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
não seremos abalados, não seremos abalados. Sabe, meus irmãos, eu estava pensando nesta palavra, nesse texto, nesse episódio, nessa história que aconteceu, e pensando também numa palavra de Jesus, quando ele estava confortando seus discípulos. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus ali traz uma palavra que traz um conforto muito grande aos seus discípulos, e consequentemente também um conforto muito grande a cada um de nós. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Naquele momento em que Jesus traz essa palavra aos seus discípulos, ele estava antecedendo a sua despedida com eles. Aquela era uma quinta-feira, a quinta-feira do Getsêmani, a quinta-feira que antecedia ali a sua crucificação, era a quinta-feira ali do suor de sangue, era a quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro, a quinta-feira da prisão de Jesus. E os discípulos, portanto, naquele momento, estavam com o coração turbado. Turbado significa transtornado, significa agitado, significa escurecido, significa um coração inquieto, significa um coração desassossegado, um coração perturbado. Isso que significa turbado. E esses discípulos estavam com o coração dessa forma porque eles estavam tristes, devido à iminente partida de Cristo. Estavam naquele mesmo momento vacilantes na fé, porque eles pensavam como que o Messias poderia passar por toda aquela situação. Estavam também angustiados, porque eles sabiam, ou pelo menos imaginavam alguma coisa sobre as aflições que eles enfrentariam no futuro. E Jesus então traz essa palavra de conforto, dizendo: olha, não se turbe o coração de vocês. Coração turbado, meus irmãos, é a coisa mais comum no nosso tempo. É a coisa mais comum em nossas vidas. É a coisa mais comum no núcleo da família. Todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todas as idades, de todos os credos religiosos, sabem o que é um coração turbado, ou passam, ou passaram, ou passarão por um coração turbado. Mesmo as pessoas mais crentes, os mais consagrados que você possa conhecer, sabem muito bem o que é um coração turbado. E as causas que fazem com que o coração fique turbado são diversas, e elas são de dentro, mas também são de fora. Elas emanam da nossa mente, mas também emanam do nosso corpo. Às vezes é um emprego que não se estabeleceu, às vezes é uma promoção também que não se concretizou, às vezes é uma dor que insiste em permanecer, às vezes é o casamento que continua ali sofrendo abalos, às vezes é uma crise emocional que continua ali instalada no coração, na alma, às vezes é um estado depressivo que não abandona, às vezes é uma situação da família, alguma coisa que traz ou que faz com que o coração fique turbado, e isso enfraquece o nosso corpo e a nossa alma. E aí nós olhando aqui para esse texto que nós lemos, nós vemos esses 4 homens que viviam dessa forma, com o coração turbado. Viviam ali uma crise aguda, uma crise muito grande. Eles eram leprosos, estavam vivendo, e por conta da doença, viviam fora da cidade, afastados da sociedade, afastados de suas famílias, afastados de seus amigos, longe da sociedade. E ao mesmo tempo também estavam passando fome, sem alimentação. E provavelmente eles tinham famílias, esposa e filhos, que estavam dentro da cidade, também passando fome. E então ali a crise se estabeleceu de forma generalizada, e especialmente na vida desses 4, e o coração então se turbou. No entanto, meus irmãos, esses homens, 4 homens, eles tiveram uma postura de alguém que tem vocação para vencer,
tem vocação para triunfar. E sabe quais são essas posturas? As posturas estão aqui anotadas nesse texto que nós lemos de 2 Reis. E a primeira postura que eu aprendo aqui, que quero compartilhar com você, que faz com que a nossa alma, o nosso corpo, o nosso coração se fortaleça, a primeira postura é olhar para dentro de si mesmo e fazer um auto-questionamento de suas próprias atitudes. Olha só o que aconteceu com esses homens. Verso 3 do capítulo 7. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Então esses 4 homens, antes de olhar para as circunstâncias, antes de olhar para o governo, antes de olhar então para a sociedade, eles primeiro olham para dentro deles mesmos, e eles então fazem um questionamento, e dizem: olha, por que nós vamos ficar aqui esperando a morte chegar? Por que nós vamos ficar aqui parados? Simplesmente esperando a morte chegar, sem fazer nada, de braços cruzados? Aceitar essa situação do jeito que ela vem, sem reagir? Não tem por que fazer isso. Esse foi o questionamento que eles tiveram. E sabe por que, meus irmãos, esse questionamento é tão necessário para mim e para você? Porque esse questionamento nos tira da acomodação. E muitas crises que nós vivemos, muitos problemas que nós enfrentamos, foram causados por nós mesmos. É certo que alguns são em função da circunstância ou de outras pessoas, mas muitos deles são causados por nós mesmos, e colhemos, segundo a palavra de Deus, as consequências dessas atitudes. A Bíblia fala sobre isso. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher, não tem outro jeito. E às vezes, diante desses problemas, é muito mais cômodo nós colocarmos a culpa desse problema, ou dessa crise, em alguém. Se o problema é financeiro, algumas vezes nós colocamos a culpa no governo, que não traz solução. Se o problema é existencial, às vezes colocamos a culpa na nossa forma que fomos criados pelos nossos pais, que talvez não deram uma infância, uma adolescência tão segura. E isso trouxe então uma crise existencial em nós. Se o problema é depressivo, às vezes nós colocamos a culpa nas circunstâncias desfavoráveis que nós vivemos. Se a culpa é conjugal, geralmente nós culpamos o outro, o cônjuge. É muito mais fácil colocar a culpa em alguém, alguma coisa. Mas aprenda isso, que para vencer, para você fortalecer a sua vida, é preciso então primeiro olhar dentro de si mesmo, fazer um autoquestionamento das suas próprias atitudes. Se está numa crise financeira, por exemplo, será que o problema não foi que talvez você não soube administrar corretamente? Ou talvez você não entendeu o valor das primícias que deve ser entregue para Deus? Ou talvez você está vivendo um padrão de vida além daquilo que pode, gastando mais do que ganha? Ou se a crise é existencial, talvez seja porque faltou coragem de firmar em algumas questões, tomar algumas decisões. Se a crise é conjugal, será que o problema não foi porque você não soube dar ao seu cônjuge o amor que ele esperava, ou o amor de acordo com a linguagem de amor que ele recebe? Ou talvez você tenha sido exigente demais, ou quem sabe você está tentando mudar ele, mudar ela, quando na verdade você que precisa mudar. Ou talvez você tenha criado uma expectativa muito alta, e que ele ou ela não pode te dar. Ou talvez tem faltado atenção, tem faltado carinho. Então é hora, não de olhar, ou de apontar para alguém, um culpado, mas olhar para si mesmo, dentro de si, olhar suas atitudes, olhar o seu comportamento. Há uma história que você já deve ter ouvido diversas vezes, mas ela se encaixa muito bem nesse momento aqui, e é uma ilustração do surgimento da palavra sincero. Você já deve ter ouvido isso em alguns momentos. Havia, num certo período, venda de vasos de barro, e esses vasos às vezes trincavam, e para então burlar aquela trinca, eles colocavam cera ali, para vender aquele vaso, como se não fosse trincado. Mas vinha o sol e derretia aquela cera, e a rachadura então era exposta novamente. Mas então eles começaram a fazer um vaso melhor, um vaso que não trincava. E aí eles colocavam nesse vaso
uma inscrição, uma etiqueta, que significa, uma etiqueta da seguinte forma: siniceira, ou significa sem cera. E a partir daí, então, surgiu a palavra sincero. Então, sincero é aquele que não tem aquilo que se esconder, não tem o que ficar escondendo. E nesse sentido, meus irmãos, olha só o que aconteceu no auge do avivamento na Inglaterra no século XVIII com o pastor George Whitefield. Algumas pessoas começaram a se juntar porque não estavam satisfeitas com o pastorado do pastor George. E eles então chamaram para um encontro, para uma reunião, e apresentaram a ele os seus defeitos, aqueles defeitos que eles julgavam que aquele pastor tinha. E a reação daquele pastor foi formidável. Ele olhou para aquelas pessoas e disse: olha, vocês apresentaram os defeitos que vocês acham que eu tenho, mas eu tenho muito mais do que esses. Sabe o que isso significa, meus irmãos? É a sinceridade, é esse olhar introspectivo que nós precisamos ter. Olhar para dentro de nós, olhar nossas atitudes e ver aquilo que não está adequado e poder mudar, e questionar, e reavaliar então o nosso próprio comportamento. É dessa forma que nós vamos nos fortalecendo, não é apontando, acusando, mas é olhando primeiramente dentro de nós mesmos e questionando as nossas atitudes, para ver se essas atitudes estão coerentes, realmente estão nos ajudando a crescer e a fortalecer. E essa foi a primeira atitude desses homens. Por que nós vamos ficar aqui esperando a morte chegar? Olharam para dentro de si, não culparam a situação, não culparam a sociedade que deixou eles ficarem lá de fora, mas primeiro olharam para dentro de si. Uma segunda postura também que eles tomaram, que nos fortalece, é mudar aquilo que precisa ser mudado. A primeira coisa, eles olharam dentro de si. A segunda coisa é mudar aquilo que precisa ser mudado. Olha só os versos 4 e a primeira parte do verso 5 diz assim: se resolvermos, eles dizendo, se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Então, primeiro você olha para dentro de si mesmo, fazendo esse autoquestionamento, e chegando à conclusão daquilo que precisa mudar na sua vida. Mas não adianta apenas fazer isso. Não adianta apenas constatar aquilo que precisa ser mudado e deixar do jeito que está. Às vezes acontece isso conosco. Nós até chegamos a alguma conclusão sobre aquilo que nós precisamos mudar, mas paramos aí e a coisa não anda, a coisa não resolve. E não crescemos. Eu já falei sobre isso e é uma frase, aliás, na verdade é um tema de uma mensagem que foi pregada pelo falecido pastor Darcido Zilé, que era: nada muda se nada muda. E na verdade, essa é uma grande verdade, nada muda se nós não mudarmos. Intenção sem ação é igual a nada, é preciso agir. Então não adianta chegar a alguma conclusão de mudança e não fazer nada. Então se é preciso agir, haja imediatamente. Se é preciso sair dessa letargia, saia agora. Se é preciso perdoar alguém, perdoe hoje. Se é preciso, então, se preparar melhor para você conseguir um novo emprego, ou uma promoção, ou passar em algum concurso, vestibular, enfim, se prepare, hoje mesmo. Se é preciso, então, economizar para adequar o seu orçamento, comece a poupar, economizar. Se ainda não é dizimista fiel, seja hoje mesmo. Então, se você quer mudança, você precisa começar a dar pequenos passos em função dessa mudança. Na verdade, meus irmãos, tem sido comum, e comum para todos nós fazemos alguns compromissos, alguns planos, especialmente quando começa o ano. Nós fazemos alguns planos. No entanto, não sei se isso acontece com você, espero que não. No entanto, muitos desses planos ficam apenas no campo da intenção, no campo da mente. Eles não tomam forma, eles não se materializam. E um dos grandes problemas que faz com que esses problemas continuem, é que nós nos acostumamos a esses problemas, nós nos adaptamos a esses problemas, e aí não saímos do lugar. Não fazemos os planos tomar forma, e então não saímos do lugar. Repetimos às vezes a mesma rotina, a semana inteira, o mês inteiro, fazendo as mesmas coisas.
do mesmo jeito, e as coisas então não mudam. E porque então nós nos acostumamos, nós então não quebramos aquela rotina. E assim, nós apenas pensamos naquilo que nós gostaríamos de mudar, mas não mudamos. Essas mudanças acabam não fazendo parte da nossa agenda de realizações. Fica apenas, como diz, no campo das intenções. E às vezes também o que acontece é que nós acostumamos tanto com as dificuldades da vida. E então, porque nós acostumamos com essas dificuldades da vida, nós não pensamos então na possibilidade de superá-las. E então as nossas energias às vezes são sugadas apenas pelas intenções. E não colocamos em prática. Outra coisa que nós nos acostumamos é com as tragédias da vida. Nós vemos uma tragédia acontecendo, às vezes passa no noticiário, nós olhamos aquela tragédia, ouvimos aquilo e nos impacta tanto, traz às vezes até uma certa revolta, mas se aquilo vai acontecendo costumeiramente, aquelas tragédias, às vezes nós acostumamos também, nos adaptamos, o que é chamado de psicoadaptação, adaptamos também até mesmo com as tragédias, e por isso também, em função dessa adaptação, nós perdemos então a possibilidade de fazer algo que traga mudança de fato a uma sociedade. Às vezes, meus irmãos, nós temos o costume de nos acostumar com as coisas. Nos acostumamos a viver na mesmice. E então, porque nós acostumamos a viver na mesmice, as coisas passam, a vida passa, e às vezes nós nem percebemos. E até pensamos, um dia as coisas vão melhorar, um dia as coisas vão dar certo, mas não acontecem. Sabe por que não acontecem? Porque essas coisas não acontecem aleatoriamente. Os sonhos, elas pedem ações. Precisa haver ação da nossa parte. Há uma música nesse sentido, uma música muito interessante do Paulo César Baruch, que é cantor evangélico, diz assim, olha só, o título da música é Ano Novo, Vida Nova. Diz assim uma parte da música, Ano Novo, Vida Nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, novas emoções. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Então, minha irmã, meu irmão, se você chegou a alguma conclusão, que você precisa de mudança na sua vida, se você em algum momento faz um autoquestionamento e percebe, olha, eu preciso mudar nisso, porque senão não vou alcançar aquilo que eu quero, faça isso. Comece imediatamente essas mudanças. Saia do lugar de você estar, abandone a inércia, tome uma iniciativa, faça aquilo que precisa ser feito hoje, mude aquilo que precisa ser mudado na sua vida. É assim, meu irmão, minha irmã, que você vai se fortalecendo, que você vai alcançando os seus ideais, os seus sonhos, os seus projetos, mas mude aquilo que precisa ser mudado. Foi isso que esses homens aqui fizeram também. Saíram do ponto onde estavam e foram lá para o acampamento dos arameus. Mas outra postura também que nos fortalece é não se deixar paralisar pelo medo. O medo às vezes paralisa. Capítulo 7 ainda, verso 4 e 5, diz assim, se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos de fome. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, foram ao acampamento dos arameus. E quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali. A fama do exército sírio era uma fama terrível. Normalmente eles invadiam a cidade, eles matavam as pessoas sem nenhuma piedade. E ainda mais esses homens que tinham lepra. Certamente eles seriam mortos. Mas mesmo conhecendo a história do exército sírio, mesmo conhecendo a sua própria condição física, aqueles 4 homens não se deixaram vencer pelo medo e eles avançaram. Sabiam que tinha um perigo, mas eles avançaram. Ter medo, meu irmão, não é errado. Na verdade, o medo muitas vezes nos protege. É o medo que muitas vezes vai nos impedir de fazer algumas besteiras. É o medo que às vezes vai nos livrar de alguns males. Mas a partir do momento em que o medo te paralisa em fazer algo produtivo, esse medo é péssimo. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, ele diz assim, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive com vocês. Ou seja,
ele estava admitindo que ele estava com medo, mas não se deixou paralisar por esse medo. Ele foi ali até os Coríntios. E depois no capítulo 7, no 2 Coríntios, daí capítulo 7 diz assim: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Mais uma vez, ele admite o seu medo. O medo existe, mas ele foi também. Então, se o medo te paralisa, meu irmão, você atrofia. Então, não deixe o medo paralisar quando Deus está apontando o caminho, quando Deus está dando a direção. Reconheça o medo, sim, mas siga. Se Deus está apontando, se Deus está mostrando, siga. Caminhe com fé que Deus está te guiando, que Deus está com você. Vá com fé. A Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, se Deus está te guiando, se Deus está apontando o caminho, vá em frente, a despeito do medo que você esteja sentindo. E aí, nesse ponto, você precisa entender também que a crise, ela não é a sua inimiga. Nenhuma dificuldade, meu irmão, é perdida quando nós aproveitamos essa dificuldade, essa crise para crescer. Nenhuma crise, nenhum problema pode ser vista na nossa vida como algo maléfico. Tudo que Deus traz a nós é para lapidar a nossa vida, é para moldar a nossa vida, é para moldar o nosso caráter, é para afirmar os nossos valores. E tudo isso, todas essas crises, elas fazem com que a nossa vida se fortaleça mais ainda. Então, portanto, não se deixe paralisar pelo medo. Ele existe, sim, existe, mas avance, porque é assim que você vai sair fortalecido. Mas também a quarta postura que nos fortalece está aqui no verso 3, é não se deixar dominar pelo sentimento de autopiedade, autocomiseração, dó de si mesmo. Capítulo 7, o verso 3, começando essa história, diz assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Esses 4 homens, eles estavam condenados à morte. Tinha uma doença incurável para aquele tempo. Mas eles descobriram que ficar com dó de si mesmo não os levaria a lugar algum, não traria nenhum benefício. Eu não sei se vocês lembram, o pessoal da minha época aí vai lembrar de um personagem antigo do desenho animado chamado Hart, era uma hiena. E ela era parceira do leão Lipe, lembra, né? E essa hiena, ela tinha esse problema de reclamar o tempo todo. E ela dizia: ó céus, ó vida, ó azar. Em todas as coisas que aconteciam, ela repetia essa frase: ó céus, ó vida, ó azar. Uma autopiedade. E a autopiedade, na verdade, é um vácuo que existe, onde a gratidão ela não consegue entrar. Autopiedade, gratidão e ação de graças, elas não conseguem andar juntas, não caminham juntas, porque uma exclui a outra. Quando a pessoa vive essa autopiedade, ela começa a achar que Deus errou em relação a ela. Ela começa a dizer ou a pensar: olha, eu não mereço isso, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que só comigo? São coisas que nós começamos a falar, porque começamos a sentir dó de nós mesmos, e aí nós também não avançamos, não nos fortalecemos. E sabe por quê, meus irmãos, quem tem autopiedade acabam dizendo essas frases? Porque a autopiedade, ela esquece de todos os benefícios que Deus já deu, então ela não tem um coração grato a Deus. O povo de Israel, num certo momento, viveu também essa autopiedade. Em Êxodo 14 diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos lhe dito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. E mais à frente um pouco, quando Moisés clama a Deus pelo povo, Deus dá uma ordem. Então disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo
que marche, que vão em frente. Meus irmãos, essa é a proposta de Deus para nós. A proposta do Senhor para nós nunca foi de nós ficarmos com dozinha de nós mesmos. Nunca foi de nós olharmos para nós mesmos e ficarmos com essa autopiedade. Mas a proposta de Cristo é de cada um pegar a sua cruz e levar. Foi isso que Jesus disse. Olha, então Jesus chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz e seguir é a proposta de Cristo. Nunca é a proposta de ficar choramingando pelas nossas dores, não. Mas é tomar a nossa cruz e seguir. Seguir Jesus. Sobre isso, meus irmãos, olha aqui, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que leva à salvação e não o remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então o que nós devemos lamentar não é o sofrimento, não são as crises, não são os problemas que nós passamos, porque, como eu disse, tantas crises, problemas podem nos levar a crescer, levar a lapidar, a melhorar os nossos valores, mas o que nós devemos de fato lamentar é o pecado. Esse que é o que precisamos lamentar. O sofrimento, segundo esse texto que eu li aqui de 2 Coríntios, ele pode nos levar ao arrependimento. A provação, como diz o Tiago, nos leva à perseverança. É isso que ele diz também. Veja, por exemplo, o que aconteceu com Paulo e Silas. Você conhece bem essa história. Eles queriam pregar em um lugar, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus não os deixou ir naquele lugar, os mandou para outro lugar, e eles foram para outro lugar, chegaram em Filipos, e lá em Filipos eles pensavam que ia ter então uma vida mais regular, porque foi Deus que os conduziu àquele lugar. Eles não foram por conta própria, mas foram porque Deus mandou eles ali. Mas chegando lá em Filipos, eles são presos, são açoitados ali em praça pública primeiramente. Foram presos, amarrados no tronco, e ali no tronco, Paulo e Silas ficaram choramingando, ficaram com dó deles mesmos, dizendo: Deus, eu vim para cá porque o Senhor me mandou, e agora estou preso aqui. Por que o Senhor fez isso comigo? Não fizeram isso não. Diz a Bíblia que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Essa é a atitude, meu irmão. Não ficar choramingando, mas ter essa atitude desses homens. Ficaram orando e cantando hinos a Deus. O coração grato afasta a autopiedade. A convicção de Paulo e Silas nesse momento aqui era de que todas as coisas continuavam no controle de Deus. Nada havia saído do controle de Deus. Eles estavam presos, mas Deus estava no controle. Deus não perde o controle, meu irmão, em momento algum. Mesmo a pior crise que você esteja vivendo, Deus não perdeu o controle. Deus não deixou você à mercê das coisas. Ele continua no controle. E por isso, e por essa certeza que Paulo e Silas tinham, eles não se lamentaram em função das circunstâncias, mas entenderam também que até mesmo aquela prisão, parece difícil isso, mas eles entenderam que até mesmo aquela prisão era propósito de Deus. E se você ler o restante da história, você vê como Deus abençoou aquele lugar em função da vida de Paulo e Silas e até mesmo daquela prisão. O próprio Jesus, ao enfrentar o momento mais difícil da sua caminhada aqui na terra, a dor mais aguda, ele ora a Deus dizendo: meu Pai, se possível, me livra desse sofrimento, mas não faça a minha vontade, mas a sua vontade. Ele ali se sujeita também à vontade de Deus. O escritor aos Hebreus, olhando para esse texto, entendendo toda essa história, ele escreveu: pelo gozo que estava proposto, falando de Cristo, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, porque ele sabia o que ia alcançar. Então, meu irmão, está passando por um sofrimento, por uma dor, não adianta ficar choramingando, tendo dó de si mesmo. Sabe aquilo que Deus pode melhorar a tua vida muito mais através desse sofrimento, através dessa dor? E pode não melhorar apenas a sua vida, mas a vida de outras pessoas que vivem ao seu lado também. Então pega essa dor, apresenta diante de Deus. Sim, apresenta diante de Deus, mas saiba que o sofrimento nunca, nunca, nunca é para te derrubar, mas é para te erguer, é para te levantar. Então você quer sair dessa crise fortalecido?
Fuja, meu irmão, da autopiedade. Porque ela vai te derrubar. Mas a crise, ela pode se levantar quando você tem ainda um coração grato a Deus. Eu sei, meu irmão, que a vida não é fácil para ninguém. Não é fácil para mim, também não é fácil para você. Mas, na verdade, a vida é uma escola. E todos nós estamos matriculados nessa escola. E, na verdade, nenhum de nós está diplomado nessa escola. Nós ainda continuamos ali aprendizes, ou pelo menos precisamos continuar aprendizes nessa escola da vida. Nós não fomos diplomados. Eu não recebi esse diploma, nem você. E nessa escola, alguns são mais rápidos a aprender, outros um pouco menos. Mas o aprendizado nessa escola, meu irmão, tem muito mais a ver com as lições escolhidas da experiência do que a sua performance intelectual. E nessa escola, eu já li um autor falando sobre isso. Essa escola que nós vivemos é diferente da escola convencional. Na escola convencional, você primeiro aprende a lição e depois faz a prova. Na escola da vida não é assim. É ao contrário. Você faz a prova e com a prova você aprende a lição. É assim que nós vivemos. Agora nós precisamos aprender. Porque os alunos que passam por essa escola e aprendem a lição, tornam-se mais sábios. Mas aqueles que passam por essa escola e recusam aprender a lição, acabam vivendo de forma não sábia e dão mais trombada e cabeçada na vida. Então essas lições que eu queria trazer para você aqui nesta noite, sobre essas posturas que nos fortalecem. Lembrando que a primeira postura que nos fortalece é olhar para dentro de nós mesmos, fazer um autoquestionamento das nossas atitudes. A segunda atitude, que vem na sequência e que vem em relação à primeira, é ver essas atitudes que foram questionadas por nós, que não são boas, e mudar. Ou seja, mudar aquilo que precisa ser mudado. A terceira postura é não se deixar paralisar pelo medo, saber que o medo existe, mas seguir em frente a despeito do medo. E a quarta, não ficar com dó de nós mesmos, mas ter um coração grato a Deus. Saber que cada aprovação, que cada dificuldade que nós enfrentamos são oportunidades que Deus nos dá de melhorar muito mais a nossa vida. Que Deus então abençoe cada um de nós e continue aplicando a sua palavra em nossas vidas. Amém?